Hoje nós vamos fazer um exercício de calcular a integral de linha do campo f de x, dado abaixo, 10y na direção y. Calma. Tá. Hoje nós vamos calcular um exercício de calcular a integral de linha do campo f de x, dado abaixo, no caminho fechado C1, C2, C3 e C4. O campo f de x, y, é 10y na direção x e menos 10x na direção y. Então, pela definição, nós temos que a integral do produto escalar do campo f com um vetor deslocamento dl. Ok. Então, esse caminho fechado, que é um quadrado, vocês podem ver aqui que todos os lados são iguais. Ele se divide em quatro caminhos diferentes: o C1, o C2, o C3 e o C4. Então, a gente pode dividir essa integral de caminho fechado em quatro integrais diferentes. Uma no C1, outra no C2, outra no C3 e outra no C4. Né? O deslocamento que a gente vai calcular a integral é dx na direção x, o dy na direção y, né? Os versores i e j. Então agora nós vamos calcular cada uma dessas integrais e depois somar o resultado de todas elas. Vamos começar pelo caminho 1. Né? Agora nós vamos começar a calcular a integral do campo f de xy ao longo do caminho 1. Okay? F de xy é uma função de xy, então quando você olha para o caminho 1, percebe que o y permanece constante no valor zero. Então, substituindo o y igual a zero, essa parte some e sobra apenas essa daqui, que é menos 10x na direção j. E perceba que o caminho varia apenas no x, então por isso que ele continua incógnito aqui. O deslocamento, para o caminho C1, ele não tem deslocamento no eixo y. Então, dy é igual a zero. E sobrando apenas o dx na direção x. Okay? Então, substituindo esses valores do campo e do deslocamento aqui na integral, a gente faz o produto escalar entre os vetores. E para lembrar o que é o produto escalar, se você tem o vetor A e o vetor B, o produto escalar entre os dois vai ser o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno do θ, que é o ângulo entre os dois, certo? Então, como o versor J e o versor I são perpendiculares, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus, então o cosseno de 90 graus é igual a zero, e portanto ele zera essa integral. Né? Então, a integral de linha do campo f de xy ao longo do caminho C1 é igual a zero. Agora, o que nos falta é calcular a integral no caminho 2, a integral no caminho 3 e no 4, e depois somar para obter o resultado final. Agora vamos calcular a integral de f de xy no caminho C2. Aqui, o caminho C2, perceba que o x agora fica constante e apenas o y varia. Bom, o x fica constante no valor igual a 1. Substituindo aqui na função, você então tem 10y, né, 10y na direção x, e menos 10 na direção y. Ok? O deslocamento agora, ele desloca apenas na direção y. Então, o dx é igual a zero. Substituindo o campo e o deslocamento na integral e fazendo o produto escalar entre os dois vetores, nós obtemos o seguinte. Pela regra da distribuição de produto escalar, você separa essa integral em duas integrais. O y, novamente, ele está variando de 0 a 1. Né? Então, você coloca os limites de integração de 0 a 1 nas duas integrais. E perceba que o produto escalar entre i e j vai dar zero. Né? Por conta da definição do produto escalar, aqui com o cosseno de 90 graus.
E o produto escalar entre j e j vai dar 1, porque eles são paralelos e tem um módulo igual a 1. Bom, no final a gente vai obter então o resultado 0 dessa integral e menos 10, que é a constante que saiu da integral, vezes a integral de dy no intervalo de 0 a 1. Integrando, você obtém o resultado menos 10y de 0 a 1, e que é igual a menos 10. Então, agora calculando a integral de linha ao longo do caminho 3, nós fazemos a mesma coisa. Substituímos o valor de x e y na função. Então, a gente vai obter 10 na direção x e menos 10x na direção y. O deslocamento aqui vai ser apenas na direção x, correto? E o dy é igual a 0, novamente. Então, substituindo isso aqui na integral e fazendo o produto escalar, nós obtemos essas duas integrais. Lembrando que agora o x está variando não de 0 a 1 como no caminho C1, mas de 1 a 0 no caminho C3. Então, os limites de integração ficam 1 a 0 e o produto escalar entre i e i, lembrando aqui, é igual a 1 e o ij é igual a 0. Então, você tem aqui a primeira integral aqui, que é 10 vezes a integral de 1 a 0 de dx, menos 0 dessa segunda integral. Integrando, você obtém 10x de 1 a 0, e pelo teorema fundamental do cálculo, você obtém que é igual a menos 10. Agora vamos calcular a integral ao longo do caminho 4. Bom, no caminho 4, o x é igual a 0, sempre, é constante igual a 0. Então, esse lado da função some, sobrando apenas o 10y na direção x. Perfeito? Então, integrando, o dl vai ser dy na direção y, e substituindo isso aqui na integral, você percebe que o produto escalar entre i e j é igual a 0, e essa integral novamente vai dar 0. Então, o resultado final é a soma do resultado de todas as 4 integrais. Então, você tem que a integral do caminho fechado é igual à primeira integral, que era igual a 0, a segunda integral, que era igual a menos 10, a terceira integral, que também era igual a menos 10, e a quarta integral, que deu 0, certo? Então, no final, o resultado dessa integral do caminho fechado é igual a menos 20.